E olha que incrível essa oportunidade aqui de tirar os mitos da hipnose e o emagrecimento. É bem interessante a sua pergunta. Será que ela ajuda mesmo no emagrecimento? Será que ela realmente funciona? Será que é igual está nos filmes? Isso é muito recorrente, as pessoas me perguntam muito sobre isso. E primeiramente eu quero tirar um mito aqui. A hipnose ela é apenas uma ferramenta de porta de entrada ao seu subconsciente. Mas o que realmente funciona é o conjunto de ferramentas que nós utilizamos quando a pessoa está no estado de hipnose. Eu vou falar mais sobre isso para você entender. Mas antes de falar disso, pense de maneira geral em dois grupos de pessoas. Sendo que um grupo de pessoas são magras e outro grupo de pessoas elas são pessoas acima do peso. Pense bem no geral mesmo, né? Excluindo aquelas pessoas que fogem da regra. Senão você vai ficar pensando lá no seu sobrinho, sua tia, seu tio, que come como se o mundo fosse acabar e não engorda. E eu não quero que você pense dessa forma. Eu quero que você pense na maioria das pessoas. Agora tente lembrar dos diferentes padrões que cada um desses dois grupos, né, de pessoas magras e acima do peso, elas agem, né? Por exemplo, qual que é a diferença de alimentação entre eles? Qual que é o tipo de comida, né? Qual que é o tipo de alimentação que eles comem? E qual que é a quantidade de comida que eles comem? Observe isso. Qual que é a quantidade, a vontade de comer que eles têm fora de hora? Será que todos os dois grupos comem fora de hora da mesma intensidade? E perceba como é que é a vida ativa ou sedentária de cada um desses dois grupos. Né? Gostar ou não de atividade física. Percebe esses dois grupos? Eles agem de forma realmente iguais? Ou eles são diferentes entre eles? E por que eles agem como agem? Será que eles nasceram assim? Ou porque eles aprenderam a ser assim? Será que você realmente é do jeito que é porque você nasceu desse jeito? Ou você aprendeu a se tornar desse jeito? Bom, e para que isso fique bem claro para você, é importante entender os princípios que tem por trás de como nós funcionamos. E voltando a falar um pouquinho da hipnose, o primeiro e mais importante ponto que quero esclarecer sobre a hipnose, ela não é milagre. Ela é pura ciência. E outro ponto importante também, que eu quero tirar aqui um mito das pessoas, é que ela não controla ninguém. A pessoa hipnotizada, ela sempre está no controle. Mas vamos lá, voltando aqui como nós funcionamos. Veja bem, imagine que tudo que você sabe hoje, até mesmo a forma de você pensar, agir, sentir, exatamente tudo que foi aprendido, desde a barriga da sua mãe até o seu último dia de vida. Você já parou para pensar como nós aprendemos? Como você aprendeu as coisas que você sabe? Como eu aprendi? Como todos nós somos? Todos nós usamos nossos 5 sentidos para aprender tudo que sabemos. Nossa visão, nossa audição, nosso paladar, nosso olfato, nosso tato. São essas as nossas formas de vivenciarmos as nossas experiências. Algumas de nossas experiências e aprendizados, elas são percebidas através da observação, vendo e ouvindo as pessoas, os filmes, as situações que têm ao nosso redor e etc. E outras vivências e experiências, elas são sentidas, como o paladar, o tato, o olfato. E todos esses 5 sentidos geram em nós algo incrível, que é a interpretação, a emoção, o sentimento. E são justamente esses pontos os mais importantes, as nossas interpretações, sentimentos e emoções. E é exatamente nesse ponto que a hipnose auxilia no emagrecimento. Bom, vou te dar um exemplo aqui. Imagine que se eu te convidar para comer uma coisa inusitada, como por exemplo um escorpião, uma barata, um morcego, ou algo assim. Soa isso estranho para você? Perceba como você imaginou isso e como você se sentiu nesse momento. Só de você estar imaginando, comendo essas coisas. Pois é, para nós isso aqui no Brasil é estranho, mas lá na China isso é extremamente normal. Lá eles comem isso como se para nós aqui fosse arroz com feijão. Outro exemplo que eu quero dar aqui para você do que é ou não normal para nós é a nossa alimentação de forma atemporal mesmo. Imagine lá na época das cavernas como os nossos ancestrais comiam. Era tudo de forma natural, como a comida era encontrada na natureza. Lá naquela época era comum e normal comer de forma saudável, só existiam alimentos naturais. Já hoje em dia, com a industrialização e a força do marketing, né, a publicidade, a propaganda, comer errado com excesso industrializado virou extremamente comum. Mas ela não é normal. Se ela fosse normal para o nosso organismo, não causaria tantos problemas de saúde. Infelizmente, comer errado ficou tão comum que quando alguém se alimenta de forma saudável, o que é normal para o nosso organismo, para se manter saudável inclusive, essa pessoa é vista como alguém estranho. Ele é julgado como, olha lá, tá fazendo dieta. Então perceba que o problema não é a comida, mas é a forma com que as pessoas pensam e se comportam com relação umas às outras e o que elas comem também. Esse tipo de pensamento e comportamento equivocado, ele foi ensinado pela indústria alimentícia, que vem geração após geração, inclusive influenciando a cultura como um todo. A forma de se comportar, de sentir, de se alimentar, e só por esse exemplo cultural muito simples, percebemos que nós nascemos todos iguais.
como um papel em branco e vamos aprendendo a cultura local e desenvolvendo hábitos e comportamentos de acordo com o meio em que vivemos. E muitas vezes nem questionamos o que nós estamos aprendendo. Simplesmente vamos aprendendo com os nossos pais e continuamos repetindo os mesmos padrões, desde religião, política, alimentação, comportamento, hábitos e por aí vai. E observe que se nós repetimos os mesmos erros que os nossos pais cometiam, teremos os mesmos problemas, inclusive de saúde. E isso nos leva a um outro erro muito comum, que é achar que a maioria das doenças são hereditárias, que é do seu pai, da sua mãe. Se eles tiveram X doença, você também vai ter. É claro que a genética influencia em alguns pontos da sua vida, mas ela é apenas parte de você. Mas é o seu estilo de vida, os seus comportamentos, seus hábitos diários que vão verdadeiramente influenciar na sua saúde e no seu corpo. Mas aqui, voltando a falar sobre como a nossa mente funciona e como nós funcionamos, eu não sei se você sabe, mas a nossa mente subconsciente, ela é totalmente emocional. Ela não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Nós, de forma consciente, sabemos, mas a nossa mente subconsciente não sabe. E eu vou te dar um exemplo aqui para você perceber isso. Imagine que uma pessoa que tem medo de falar em público, ela foi no evento apenas para assistir o evento. E de repente, essa pessoa foi surpreendida, ela foi convidada a falar nesse evento que tinha mais de 3.000 pessoas. Provavelmente, essa pessoa vai travar. E ela trava não porque algo de ruim realmente vai acontecer, mas ela está travando por conta do que ela está imaginando que vai acontecer. Eu vou te dar um outro exemplo aqui para você perceber como o seu subconsciente é 100% emocional e ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Perceba como é o comportamento de uma pessoa ciumenta. Aquela pessoa que está ligando faz 3 horas para o seu marido ou para sua esposa e eles não atendem. Imagine isso. Como que essa pessoa ciumenta vai se comportar? Ela vai ficar nervosa só de imaginar o que pode estar acontecendo e não o que realmente está acontecendo. Perceba a imaginação dela. E pegando esses ganchos aqui, né, ligando aqui com o emagrecimento, nesses 2 casos, a pessoa que fica nervosa, ela pode se tornar agressiva, é um tipo de comportamento que ela pode ter, mas ela também pode devorar tudo que tem na geladeira, é outro tipo de comportamento que ela tem. E às vezes, ela dá uma desculpa para ela mesma que aquele comportamento de devorar tudo que tem na geladeira acalma ela. Será que realmente acalma? Ou será que isso foi aprendido também? E voltando ao exemplo da pessoa que tem medo de falar em público, provavelmente ao ser convidada, ela ficou extremamente ansiosa, nervosa. E dependendo da situação, se ela tiver oportunidade, talvez ela busque na comida o sentimento de segurança e conforto antes de subir no palco, se ela subir no palco. Então entenda que esses comportamentos, eles foram aprendidos de acordo com as experiências vividas por ela ou experiências que ela observou em outras pessoas. Então perceba que a imaginação é extremamente poderosa e ela trabalha juntamente com as suas emoções. Perceba que toda vez que você imagina algo, vem um sentimento, vem uma emoção e isso tudo está trabalhando dentro de você. Seja uma emoção boa ou seja uma emoção ruim. E o método que eu trabalho, ele serve para diversas situações, como emagrecimento, traumas, autoestima e muitos outros problemas de origem emocional. Ele funciona para todas essas questões e muito mais, justamente porque ele trabalha os princípios dos aprendizados comportamentais, que são a imaginação e as emoções. Voltando a falar da hipnose, é claro que ela é importante, mas ela é apenas a porta de entrada para o método. O grande diferencial está nas diversas ferramentas que utilizo dentro do estado de hipnose. E isso é extremamente interessante, porque todos os nossos comportamentos foram aprendidos como tudo que sabemos, e grande parte deles foram de forma automática, devido ao ambiente que nós vivemos. E através desse método, nós podemos utilizar esses aprendizados de forma positiva também. Nós podemos mudar alguns desses comportamentos que estão fazendo mal para o seu emagrecimento e também para a sua saúde. E é por isso que quando você compra o auto-hipnose, seja para emagrecimento, autoestima, autoconfiança, medos, ansiedade ou qualquer outro fim, lá na plataforma tem muito mais do que apenas auto-hipnose. Lá tem uma série de vídeos explicando como a nossa mente funciona, também tem uma série de vídeos explicando como você utiliza o áudio de forma correta e, é claro, tem diversos áudios de hipnose com várias técnicas embutidas para que você possa mudar esses padrões de comportamentos e assim você ter resultados efetivos em sua vida. Fazendo tudo de passo a passo, conforme está lá na plataforma, é só uma questão de tempo para que você possa colher os resultados que você está procurando em sua vida. E assim, os resultados vão aparecendo gradativamente. Muitas vezes, você nem vai perceber que você mudou, mas as pessoas que estão à sua volta, a sua roupa, a balança, os seus comportamentos vão mostrar para você que você realmente mudou.
mudou. E isso é extremamente maravilhoso como acontece. E assim como aqueles dois grupos de pessoas que eu comentei antes, quando você muda a sua forma de pensar, seus hábitos, seus comportamentos, automaticamente você muda de grupo. Olha que interessante. Se antes você tinha hábitos alimentares que era difícil de emagrecer e você ganhava peso dia após dia, você precisava se torturar fazendo dieta para emagrecer. Mas quando você muda seus pensamentos, você automaticamente se alimenta de forma natural e tem comportamentos saudáveis. As pessoas que são naturalmente magras são aquelas pessoas que têm comportamentos, hábitos e pensamentos que fazem ela se comportar e assim ela vai ter como resultado um corpo magro e saudável. É natural isso. Quem faz dieta são aquelas pessoas que não têm esse tipo de comportamento. Então, uma vez que você muda aqui dentro, tudo fica mais fácil. Tudo para de ser sacrifício para você. Inclusive, você começa a gostar do corpo que você vai ter, você começa a ter hábitos saudáveis, gostando de se exercitar, gostando de fazer coisas que fazem bem para você. Porque é natural viver bem, é natural se sentir bem, é natural você gostar do seu corpo. Afinal de contas, você vive dentro dele. É natural você gostar de você. Quando você gosta de você, é natural cuidar de você. Então perceba isso. E tudo isso o auto-hipnose vai fazer para você. Essa mudança de comportamento, se amar mais, se gostar, gostar de se cuidar mais. Tudo isso, o auto-hipnose, ele vai alterando a sua mente, lá, claro, junto com as técnicas que eu aplico lá, alterando a sua mente para que você naturalmente, com o tempo, vá modificando o seu comportamento. Simples assim. Quando você tem hábitos, comportamentos e um padrão alimentar saudável, naturalmente o seu corpo é saudável. E você ainda tem a liberdade incrível de quando você vai numa festa, numa confraternização, você pode comer o que você quiser, porque aquilo não vai fazer mal para o seu corpo. Você não vai engordar por conta de um dia que você comeu de forma exagerada ou comeu tudo aquilo que você queria comer. Afinal de contas, o grande segredo da vida é você aproveitar com prazer tudo aquilo que você faz. Aquilo não vai fazer mal porque não é padrão. O seu padrão é se alimentar de forma saudável. E olha que incrível, quanto mais eu me amo, mais eu me cuido. Quanto mais eu me cuido, mais o meu corpo responde àqueles comportamentos, aquelas atitudes, aquela alimentação. E quanto mais eu vejo resultados, mais eu quero me cuidar porque eu vejo aquele resultado em mim. E isso é um ciclo virtuoso que é sem fim. Porque, afinal de contas, está fazendo bem para mim. A minha autoestima aumenta, minha autoconfiança aumenta, tudo se torna bom para mim. Então, observe esse tipo de comportamento, observe esse tipo de situação. Isso faz grande diferença em você. Entende a diferença? Você pode continuar tendo prazer na comida, você pode continuar comendo tudo que você quer, mas a grande diferença é o padrão de comportamento. Quando eu tenho um padrão de comportamento que é saudável, o meu corpo se torna saudável. Isso é simples. E agora, para finalizar aqui, eu vou até falar olhando para a câmera, se você tem alguma dificuldade para emagrecer, busque uma ferramenta que seja efetiva na mudança do seu comportamento. É claro que fazer academia é extremamente importante, porque isso vai trabalhar o seu corpo. Se alimentar de forma correta também é extremamente importante. Mas enquanto você não mudar seus comportamentos, a sua forma de pensar, seus sentimentos, você vai continuar descontando as suas emoções negativas na comida, buscando conforto, buscando segurança e outras questões mais. Use uma ferramenta que realmente trabalhe de forma eficaz a sua forma de pensar, para que assim o emagrecimento se torne mais natural e fácil para você. E assim, você vai também evitar o efeito sanfona. Porque uma vez que você muda seu padrão de comportamento, você mudou de grupo. Você não está mais naquele grupo de comportamentos e atitudes que fazem você ganhar peso dia após dia. Você vai estar naquele outro grupo onde naturalmente você se alimenta e simplesmente os seus hábitos e comportamentos mantêm você no baixo peso, mantêm você no peso ideal. O emagrecimento ele tem que ser algo natural. E isso só vai acontecer quando você mudar aqui dentro. Porque senão você vai ficar no efeito sanfona. E isso não é saudável para o seu corpo e muito menos para a sua autoestima. E outra coisa interessante que o auto-hipnose faz pelas pessoas é fazer com que elas se amem mais. Por quê? Quando mais a pessoa se ama, mais ela se cuida. E quando ela se cuida, ela automaticamente mantém o peso ideal. Olha que interessante. E quando ela se cuida e mantém o peso ideal, o emagrecimento é definitivo, correto? Então observe o quanto é importante você cuidar das suas emoções, o quanto é importante você cuidar da sua mente, para que você possa se amar ainda mais, aumentar a autoestima, aumentar a autoconfiança e aí você manter o emagrecimento de forma definitiva.